Salve Maria Santíssima, aqui é o missionário Lucas, boa tarde. Vim falar hoje sobre Mateus 27 a 27 a 30. Pilatos mandou açoitar Jesus e depois os soldados romanos coroaram ele de espinho, vestiram com manto escaletes e botaram uma coroa de espinho na sua cabeça e uma vara na sua mão. Dizia com isca, salve rei dos judeus, e dando bofetada, e botaram uma cana na sua mão, pegaram a cana, sapecaram na cabeça de Jesus, cuspindo e rindo, zombando de Jesus Cristo. Mateus 27 a 27 a 30, Jesus Cristo é coroado de espinho. Aquelas coroas de espinho, quando eles coroaram, perfuraram o seu crânio. Espinho secas. Aqueles espinhos, quando o couro cabeludo da pessoa é fino. O couro cabeludo da pessoa é fino, qualquer coisa fura. Mas um espinho, daqueles espinhos mesmo, grosso, entrou tudo dentro da cabeça de Jesus Cristo. Vou fazer outros vídeos falando sobre a agonia de Jesus.
aqui na exposição do Santo Sudário. Isso aqui é uma réplica da coroa de espinho, com espinhos iguais, idênticos, né? O que foram colocados na cabeça do Senhor Jesus. Vale a pena você vir aqui. A coroa de espinhos é um objeto importante da história cristã, tendo sido usada para humilhar e torturar Jesus Cristo antes de sua crucificação. A história da coroa de espinhos está registrada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Depois de ser capturado pelos romanos, Jesus foi levado para o palácio de Pilatos, o governador romano da Judéia. Lá, os soldados romanos teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a cabeça de Jesus, como uma forma de zombaria e humilhação. Eles também o espancaram e o chicotearam antes de o levarem para o local da crucificação. A coroa de espinhos simboliza a dor e o sofrimento que Jesus suportou durante sua paixão e morte. Para os cristãos, ela também representa a redenção e a salvação que Jesus ofereceu ao sacrificar-se por seus pecados. Embora a coroa de espinhos tenha sido usada como um instrumento de tortura e humilhação, a história cristã a transformou em um símbolo de sacrifício e amor e permanece como um lembrete da paixão e morte de Jesus, e da fé e esperança que ela inspira em muitos cristãos. Esta aqui é a árvore que os romanos utilizaram para fazer a coroa de espinho de Cristo. Esses ramos aqui, ó, chega até 1 metro de comprimento, eles enrolaram e fizeram a coroa de Cristo. Não tem muito em Israel hoje, tem aqui em Gedi e tem um pouco na Galileia, mas em Jerusalém já não tem mais. Tem aqui na região do Mar Morto, na Galileia, mas em Jerusalém já não tem mais. Então hoje chama-se Spinus Cisíforos Christi, espinhos de Cristo. Uma curiosidade histórica sobre a crucificação de Jesus é que a coroa de espinhos, muitas vezes associada a esse evento, pode ter sido feita com espinhos da planta local conhecida como Ziziphus spina Christi, também chamada de jujubeira. Alguns estudos botânicos sugerem que a Ziziphus spina Christi possui espinhos longos o suficiente e robustos para serem usados na confecção da coroa de espinhos. Além disso, essa planta é nativa da região do Oriente Médio, o que se alinha com o contexto bíblico da crucificação de Jesus. A coroa de espinhos tornou-se um símbolo poderoso na iconografia cristã, representando o sofrimento de Jesus durante sua execução. Curiosidades bíblicas. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos é um dos artefatos mais sagrados do cristianismo, por ser supostamente a coroa de espinhos que Jesus Cristo usou durante sua crucificação, e é considerada uma das relíquias mais preciosas da religião. De acordo com a tradição cristã, a coroa foi tecida por soldados romanos com ramos de espinheiro e depois colocada na cabeça de Jesus antes de sua crucificação. A coroa é descrita como um círculo feito de ramos de espinheiro trançados, que eram bastante grossos e afiados, causando dor e sangramento para quem a usava. Disse que a coroa tem cerca de 17 centímetros de diâmetro e uma altura de 7 centímetros, e que os espinhos eram longos e pontiagudos, alguns chegando a medir até 4 centímetros. Segundo relatos bíblicos, a coroa foi colocada na cabeça de Jesus como uma forma de ridicularizá-lo, e ele teria sofrido muito com a dor e o sangramento causados pelos espinhos. Desde a antiguidade, a coroa de espinhos tem sido objeto de veneração e adoração por parte dos cristãos, e muitas histórias e lendas cercam a relíquia. Durante séculos, a coroa foi mantida em Constantinopla, mas acabou sendo transferida para Paris, onde atualmente é mantida na Catedral de Notre-Dame. A coroa é mantida dentro de uma caixa de vidro especialmente projetada, que protege a relíquia dos elementos e permite que os peregrinos possam vê-la de perto. A coroa é exibida apenas em ocasiões especiais e só pode ser vista por um curto período de tempo, geralmente durante a Semana Santa e outras celebrações religiosas. Embora a autenticidade da coroa de espinhos seja objeto de debate entre os estudiosos, muitos cristãos acreditam que a coroa é uma relíquia autêntica que remonta à época de Jesus. Para eles, a coroa é um símbolo sagrado do sacrifício e da redenção de Jesus, e é vista como uma fonte de inspiração e devoção.
A coroa de espinhos continua a ser uma das relíquias cristãs mais importantes e veneradas em todo o mundo. Inscreva no canal. Comente e deixe seu like. Obrigado. A paz de Cristo a todos. Antes de iniciarmos o estudo, peço que nos ajudem, curta o vídeo, comentem o que acham, e siga o canal, para que os nossos estudos possam alcançar mais gente por indicação do YouTube. A crucificação de Cristo tem muitos pontos a serem estudados, pontos que são pesados, pontos que nenhum ser humano seria capaz de suportar, mas coube a Cristo, como Deus nos resgatar, e glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Como texto base, pegamos a passagem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 19 versículo 2 que diz: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Hoje queremos aqui entender o motivo real do uso da coroa de espinhos por Cristo, haja vista que Cristo já teria pela frente os flagelos, tendo em vista que os condenados da época recebiam por volta de 39 golpes, o que dava em média 117 chibatadas, em referência às pontas dos instrumentos que eram feitas com ossos de carneiros, funcionando como objetos perfuro-cortantes, ou seja, arrancavam partes da carne. Então cada golpe tinha o peso de 3 golpes, além de carregar a cruz e ser pregado. Então por que o uso da coroa de espinhos? Muito se fala que o uso da coroa é a forma de simbolizar Cristo como rei, pois os próprios soldados romanos zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas, conforme a testemunha ocular João, no versículo 3. Mas o objetivo da coroa de espinho está muito além de uma mera representação de um rei. Os espinhos, quando citados na Bíblia, têm um caráter de queda do homem, pecado ou consequência de um ato pecaminoso. Repare que com a queda do homem lá do Jardim do Éden, a terra foi feita como maldita, e Deus proferiu a sentença de maldição sobre a terra quando disse: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, conforme o livro de Gênesis 3 versículos 17 e 18. A Bíblia está cheia de referências sobre os espinhos, como quando os israelitas desobedeceram a Deus, fazendo amizade com o povo inimigo de Deus, no livro de Juízes capítulo 2 versículo 3 que diz: Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. O profeta Isaías no capítulo 34 relata que o Senhor está indignado com todas as nações, com isto profetiza contra os reinos no versículo 13, e, nos seus palácios, crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. Do mesmo modo, o profeta Jeremias descreve que o povo despertou a ira do Senhor, como consequência, veio os espinhos, conforme capítulo 12 versículo 13, que diz: Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. O sábio Salomão, no livro de Provérbios 22 versículo 5, deixa claro que a consequência do espinho é para os perversos, ou seja, para homens ruins, que se desviam de Deus, pois este declara que espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Salomão também deixa claro que os espinhos é a consequência de algum ato, no capítulo 15 versículo 19 que diz: O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Portanto, o espinho na Bíblia tem como significado a consequência de um ato pecaminoso, ou seja, uma clara desobediência a Deus e seus estatutos. Vale ressaltar que os espinhos foi citado por Cristo, na parábola do semeador, onde a semente, sendo a palavra, cai sobre os espinhos, e que ambos crescem, porém o espinho sufoca o crescimento da palavra. Podemos assim entender que o espinho também tem caráter de dificultar, gerar uma demanda a mais de esforço. Assim, Cristo, ao ser coroado com uma coroa de espinho, e crucificado, fazendo o seu sacrifício,
ele traz a mensagem de que ele resgatou não só a nós seres humanos da opressão do pecado, mas também a natureza da maldição por conta da desobediência do homem lá no Éden. Por este motivo, que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Gálatas no capítulo 3 versículo 13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E, repare a profecia que o profeta Ezequiel no capítulo 28 versículo 24 diz sobre o Senhor livrar seu povo da maldição, algo que ocorreu com Cristo se fazendo como maldito por nós. Assim o profeta disse: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Então, meus irmãos, Cristo nos resgatou por completo naquele processo da humilhação até sua crucificação. Não seja perverso para não ter em seu caminho espinhos, não desobedeça às ordens de Cristo, para que ele permita que os inimigos de sua alma sejam seus espinhos. Mas, faça valer a pena aquele sacrifício na cruz por você, cuide da tua vida espiritual, cuide do nosso planeta, pois se Cristo se preocupou com ele, nós também devemos nos preocupar. Cabe aqui fazer uma ressalva: o caso do apóstolo Paulo acerca do espinho na carne é outro cenário, não tem a ver com o estudo aqui proposto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Cuida disso. Uma bela roseira. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Um manto para o rei! Viemos apresentar nosso respeito Ao líder da nossa irmandade! Sejamos firmes. E aí, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o seu like e em brevemente eu vou fazer outro vídeo. Salve Maria Santíssima.